Assista agora Falando Sério, com J. Sardinha. TV Web Frutal, integrada a você. Olá, queridos amigos, olá, queridos telespectadores de todo o Brasil. Amigos, de onde você queira que esteja nos vendo, estamos começando aqui o nosso programa Falando Sério com J. Sardinha. E hoje nós vamos trazer a presença de um irmão muito importante para nós. É o nosso querido Sebastião Camargo. Nós vamos falar com ele em vídeo link lá da cidade de Três Lagoas. Já, após os comerciais. Muito bem, estamos de volta. E agora nós estamos já na ponta da linha com o meu querido Sebastião Camargo. Sebastião Camargo, bom dia, como é que está o senhor? Um excelente dia para você, para todos os nossos telespectadores. Estamos aqui para servir o Cristo em nome da verdade, da paz, do equilíbrio. Bom, Sebastião, eu quero agradecê-lo por mais uma vez fazer parte conosco aqui no nosso programa TV Web Frutal. E nesse programa, Falando Sério com J. Sardinha, é bom tê-lo conosco aqui na nossa TV. Aliás, é sempre um motivo de muito orgulho. Sebastião, nós estamos vivendo aí uma situação tanto quanto complicada, uma situação difícil, no que se diz respeito ao coronavírus. E eu queria ouvir do senhor, porque eu sei que o senhor tem uma opinião fantástica nesse aspecto. Antes de o senhor começar a falar, eu quero aproveitar e mandar um abraço para um grande fã seu, embora não o conheça. É o meu amigo Dr. Ricardo Santini, advogado lá na cidade de Barretos. Eu o presenteei com um livro seu e ele leu e virou seu fã incondicional. Está louco para pegar o seu autógrafo no livro dele. Alô, Dr. Ricardo em Barretos, um beijo gostoso no coração. Muito bem, fala alguma coisa para a gente sobre este coronavírus, doutor Sebastião, no que se diz respeito, na nossa opinião, ou na visão sua, e vamos dizer na visão espírita. É uma alegria imensa estar com você mais uma vez e com os seus telespectadores. Então, falar de vírus, antes de falar do coronavírus, precisamos considerar, segundo Ramatiz e vários outros luminares, que basicamente 90% da massa física do nosso corpo é formada por vírus, bactérias, ultravírus, vermes, micróbios. Eles não foram feitos para gerar doenças, eles foram feitos para sustentar o próprio organismo. Houve um tempo que o Dr. Louis Pasteur, cientista emérito, considerou a possibilidade de ser os vírus, as bactérias, os micróbios que gerariam as doenças. Mas outro grande cientista em sua época, Claude Bernard, desbancou a sua tese, afirmando que não eram eles, mas sim os ambientes, ou as ambiências psíquicas emocionais. Vemos com Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos e também na obra Missionários da Luz com André Luiz, e quando distornamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, nós criamos vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais. Assim sendo, o coronavírus, nem qualquer um outro vírus, apresentaria ameaça nenhuma para quem está com a harmonia no pensar, o equilíbrio no sentir, a disciplina no falar e a coerência no agir conforme as diretrizes do Evangelho do Cristo. Então, esse vírus é tão ínfimo em relação ao vírus da gripe que não representaria perigo algum. O que está matando as pessoas, o que está atormentando as pessoas é a ignorância, o medo e essa desinformação em todas as informações que estão chegando, perturbando a mente e, ao mesmo tempo, causando pânico em todo o nosso país, não pelo planeta, pelo mundo afora. Então, uma ambiência onde haja harmonia,
Um coração sereno, uma mente tranquila, palavras em alinho com as diretrizes do Evangelho, atitudes em consonância, geraremos o antídoto, porque foi a própria ciência médica que, num dado experimento, comprovou, buscando o antídoto para o mais terrível de todos os vírus, ou seja, o que mais capacidade de virulência teria, o vírus anthrax, que seria usado na guerra química. Não encontraram até hoje antídoto nenhum, mas encontraram, confirmaram, por testes levados a efeito, que a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras teria o poder de fortalecer o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. Ou seja, venceria não só o anthrax, mas todos os vírus por sua vez. Agora, Sebastião, as pessoas têm feito horrores. Nós estamos vendo aí o Brasil parando, as cidades, por ordens dos ministérios públicos, parando a cidade. A nossa cidade, por exemplo, vai parar durante 10 dias, proibindo terminantemente as pessoas de trabalharem. A lei tem que se cumprir. O que o senhor acha sobre isso? É a lei de quem? A lei dos homens. Porque só raciocina comigo, Sardinha, vamos só raciocinar. Você fica em casa, vamos supor que tenha meia dúzia de pessoas na sua casa. Então alguém vai precisar ir na padaria, ao supermercado, e alguém precisa estar trabalhando no supermercado, na padaria, do contrário, vai haver um desabastecimento na sua casa. E saiu só um de vocês. E ele teve contato com quem estava no supermercado, na padaria, que já teria o vírus em si. Ele voltaria para casa trazendo o quê? O vírus. A contaminação para todos os demais. Então, parar o comércio, parar a vida por conta de um ser tão pequenino, não é uma boa política. Porque nós estamos vendo vergonhosamente atitudes feito... Vou mudar as frases, porque não vai ficar um pouco pesado. Então, nós estamos vendo um complô contra a própria governadoria maior da nossa nação, o presidente e seus ministros, para ter um motivo para derrubá-lo, já que não conseguiu por outros meios. Então, parar o comércio, parar a indústria, parar a agropecuária, parar o agronegócio, isso não vai resolver coisa alguma. Agora, a harmonia na mente, a esperança em seu coração, o trabalho honesto, digno, porque não é o contato com as pessoas que vai transmitir com maior celeridade o próprio vírus. Assim pregam alguns. O vírus é um vibrião psíquico. Ele já está na mente de todos os seres em todo o planeta. Dependendo da ambiência física, é que ele vai eclodir fisicamente. Porque ele tem 3 portas, uma psíquica, outra mais instintiva e outra puramente física. Nós podemos matar a parte física e até a parte mais primitiva, que nós chamamos de instintiva. Mas a parte consciencial de um vírus ninguém consegue matar. Nós precisamos criar ambiência para criarmos a imunidade. Porque, segundo Emmanuel, a nossa mente é mais poderosa para criar doença do que todos os vírus e bactérias conhecidos juntos, de acordo com esse autor. Bom, nesse aspecto, o senhor quer dizer para nós, então, que o poder da nossa mente, o poder de nós mudarmos o conceito de pensar, de estarmos em harmonia, nós vamos solucionar esses problemas que as pessoas chamam de vírus, porque, na verdade, como o senhor bem disse, tem. Mas, Sebastião, em um planeta onde se mata milhões de espíritos por abortos, em um planeta em que se mata por dinheiro, por estupro, como é que fica a parte psíquica desse ser? Então, precisa mudar essa maneira de ser, Sebastião? Exatamente para mudar isso que a providência divina permite que um vírus como esse chegue em nosso cenário. O que menos importa se ele foi criado pelas nossas mentes, se foi criado pela providência, se foi criado em laboratório com fins escusos por interesse de alguns. Isso é o que menos importa.
O que mais importa é que, se eu passei por vários processos cancerígenos e com várias problemáticas de viroses e parasitoses de variada ordem, se estamos com mais de 22 anos sem tomar remédio de qualquer espécie, a cada dia o nosso organismo fica mais forte pelo pensamento harmonioso, pelos sentimentos também em pleno equilíbrio, a palavra a cada dia mais disciplinada e as atitudes em coerência com a lei de justiça, amor e caridade. Esse é o maior antídoto, porque, segundo Joana de Ângeles, o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças é o amor. O amor no pensar, no sentir, no falar e no agir. E a ferramenta para colocarmos o amor em ação, a mais poderosa para plenificarmos e levar a efeito o processo de autocura, é a oração. E o remédio, acima de tudo, do próprio amor e da própria oração, que gerou o próprio amor, e a oração como mecanismo, nós chamamos de evangelho. Ele é uma fonte de força, de vitalidade, de vida, que reside em nossa própria consciência, segundo Joana de Ângeles e Emmanuel também. Agora, nesse aspecto de que se proíbe aglomerações, não se pode ter aglomerações para que o vírus não se espalhe, afastando dos próprios templos religiosos, afastando das igrejas, afastando dos locais onde as pessoas devem orar e procurar a Deus, que é um momento que eles têm. O não toque, não abraçar as pessoas, não tocar na mão, não cumprimentar, não está fugindo um pouco da lei de Cristo? Fugindo um pouco ou bastante? Então, segundo Joana de Ângeles, e basicamente falando da própria Organização Mundial de Saúde, que classificou a parasitose espiritual como uma das mais terríveis enfermidades, porque ela está invisível aos nossos olhos, a instrumentação física, puramente falando, num ambiente onde haja harmonia e, ao mesmo tempo, a lucidez e os esforços sérios para mudarmos o nosso comportamento, jamais a tal parasitose, que nós chamamos de obsessão, chegaria nessa ambiência. O vírus, ou esse vibrião psíquico, e mais falando a linguagem da ciência puramente físico, jamais ele terá capacidade de virulência se encontrar uma ambiência harmônica, tanto fisicamente falando, pela higiene que é necessária, tanto pela asepsia espiritual, mental, psíquica e emocional também. Então, nós criando esse ambiente harmônico, nós estaríamos imunes a todas as doenças, não só a esse vírus, o coronavírus, que por sinal é muito lindo, muito bonito, e ele só quer evoluir. Segundo biólogos, que é doutor em biologia, há vírus trabalhando em perfeita harmonia no interior de bactérias. E segundo a ciência médica, há no interior de cada célula dos nossos músculos, do nosso fígado, uma média de 2.000 bactérias trabalhando em perfeita harmonia. E a cada 24 horas, só para nos ajudar na digestão, da mastigação à excreção, criamos 76 sextilhões de bactérias. Então, não são eles, nem vírus, ultravírus, micróbios, vermes ou bactérias, que geram as doenças, mas sim a desarmonia na mente e nos corações, que ora estão em desalinho até com as leis dos homens e principalmente com as leis divinas. Sebastião, essa sua colocação é muito importante. Seria nós, seres humanos, e principalmente o Brasil, não dizendo de uma maneira assim, está errado, mas fazendo uma colocação mais sucinta, as redes sociais, ao meu ver, têm assustado a população de uma maneira incrível, com informações desassustadas, com informações desencontradas, com palavras que não dá, dizendo coisas horrendas a respeito disso. Agora, seria interessante que as pessoas fizessem, como o senhor disse nisso, uma vibração diferente, harmonizasse o pensamento, buscar a harmonia dentro de si próprio, porque eu li o seu livro, e o Despertar da Consciência, e eu achei fantástico.
Não consegui ainda colocar tudo isso em prática, porque eu sou muito atrasadinho, né? Sou muito rastejante, mas muitas coisas, como por exemplo, aliviar a dor que vem até mim. Eu estou colocando isso, Sebastião, fazendo aqui sim uma analogia especial para o trabalho do seu livro, que é o Despertar da Consciência. Eu recomendo, nós recomendamos com todo carinho para as pessoas que lêem. Agora, é muito difícil as pessoas entregar, mas as redes sociais não estão de uma maneira errada, ou nós, seres humanos, ainda não estamos sabendo usar exatamente essa rede maravilhosa que são as redes sociais. Não está faltando um pouquinho de cuidado mais com as informações que nós passamos? Exatamente, por isso que mais está perturbando, que mais está levando o pavor e ao mesmo tempo, às vezes, até o desencarne de alguns, é a desinformação ou a informação desencontrada, a ignorância, o medo, esse pavor. Então, se usarmos para o bem a ferramenta a internet e todas as redes sociais que nela existem, nós levaremos o antídoto, a paz e o equilíbrio. Então, assim como as redes sociais, a grande mídia também, porque notícia boa normalmente não dá ibope. O antídoto normalmente não dá ibope. O que dá é a perturbação, esse pavor que estão levando à população. Tanto a grande mídia, quanto a internet, as redes sociais, e cada cidadão em especial, porque conforme Emmanuel na obra Servitores no Além, se 1% do Evangelho, da mensagem do Cristo que sai pelos nossos lábios, se for colocada em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal, e o vírus estaria incluído. E, ao mesmo tempo, Emmanuel, na obra Fonte Viva, tem uma vacina pessoal. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre, em todos os sentidos, e encontra em si mesma a solução para todos os problemas. E Joana de Andes, na obra Plenitude, quando um ser se erguer em oração para Deus, ergue consigo a humanidade inteira. Então, se pararmos por um segundo para orar, nós influenciaremos 15 segundos sequentes. Se ficarmos 15 segundos em oração, em meditação, em reflexão, visualizando o bem para a nossa nação, para o mundo, criaremos o antídoto para o minuto seguinte. Se ficarmos um minuto em recolhimento, em conexão com Cristo, com seus emissários, criando essa ambiência harmônica, amorável, feliz, criaremos a harmonia para 15 minutos sequentes. Se ficarmos 15 minutos ouvindo a boa música, levando a efeito boas leituras, a meditação, a oração, criaremos no mínimo 1 hora de harmonia. 1 hora harmônica gera 1/4 do dia harmônico, 1/4 do dia, o dia inteiro. Um dia em perfeito equilíbrio, ou no mais próximo possível, pacificaria a semana, o mês e assim sucessivamente. Na verdade, essa colocação sua é muito interessante. A maneira com que nós tratamos os nossos irmãos é uma maneira que já seria o antídoto contra esses vírus, seria isso? Exatamente, e até tem um grupo de cientistas, né, que descobriram já a cura não só para esse, mas para várias outras perturbações, né, viróticas ou, né, dessas viroses, ou bacteriana ou qualquer outra problemática. Eles estão canalizando através de instrumentação científica como se fosse os átomos de oxigênio, de nitrogênio, de carbono, né, de hidrogênio puros, e criando com isso um plasma que pacificaria o ambiente físico e com isso cessando o ataque de todos os vírus, bactérias, etc. Só que nós, como espíritas e como espíritos conscientes, aprendemos a criar isso com a própria mente, sabendo que no interior das nossas próprias células existe uma ambiência que nós chamamos de microvórtices de energias, no interior dos microtúbulos, na estrutura do citoesqueleto mergulhado no citoplasma das células. Esse ambiente íntimo é que recebe a vibração de nossas mentes, de nossos sentimentos,
e de nossas palavras e atitudes. E a própria ciência médica comprova que o nosso coração tem um poder de gerar vibrações harmônicas, se o pensamento for harmônico, chegando na estrutura cerebral, 5.000 vezes maior do que o próprio cérebro. E esta harmonia intencionada pela mente, atingindo o cérebro de modo harmonioso, e agora repassando para o coração e ele para as células do corpo, criaríamos a imunidade praticamente instantânea. Então, o pensamento harmonioso gerando ideias enobrecedoras, segundo Joana de Ângeles, e essas ideias enobrecedoras gerando planos de futuras ações benéficas em favor do próprio indivíduo e da nossa ambiência, quer seja do lar, no trabalho, na sociedade, no país, no planeta, nós canalizaríamos o energismo para a reorganização de todas as células, a harmonia das mesmas e, ao mesmo tempo, o aumento da produtividade dessa energia harmônica, que é esse plasma divino gerado na mente, trazido para o cérebro, levado para o coração e disseminado no interior desses microvórtices, atuando nos microtúbulos, fortalecendo esse citoesqueleto que está mergulhado no citoplasma e com isso reprogramando o DNA das próprias células, não só o fenótipo, que seria a hereditariedade, mas também o genótipo, a própria comprovação, a própria programação de uma mente ou de um ser que encarnou, por desrespeito às leis, criou a causa das perturbações e agora, com a atitude enobrecedora, onde o amor cobre a multidão de equívocos, em cada atitude consciente e amorosa, nós vamos gerar um novo DNA, segundo Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, e com isso, o antídoto ou a cura para todas as doenças. Agora, Sebastião, com essa atitude de parar a cidade por 10 dias, parar o país por 10 dias, nós não estaríamos correndo o risco de entrar o país em um colapso, não? Nós não estamos correndo risco. Se assim fizerem, nós vamos colocar o nosso Brasil num colapso, que ele vai gastar bem mais de uma década para sair dessa situação. Então, empresas vão falir, desemprego em massa, porque vão demitir, não vão ter recursos, às vezes, nem para pagar os direitos dos trabalhadores, e trabalhadores inconscientes torcendo para ficar de férias, vão quebrar as empresas, vão perder os seus empregos, nós vamos afundar o Brasil e depois ficarmos neste caos, onde a fome, por falta do abastecimento, vai matar mais, e a perturbação da mente alheia visitada pela fome, as guerras entre seres humanos brigando por alimentos e não tendo nem os recursos para adquiri-los, nós vamos causar, de fato, a doença real, que é essa doença moral, na perturbação ainda maior do que o próprio vírus. Então, capacidade muito maior, virulência e até de morte, foi o H1N1 e vários outros vírus que já passaram por aqui. Esse não apresenta tanta ameaça assim. Devemos ter os cuidados de higiene fisiopsíquica, moral e espiritual, sem dúvida, mas não é motivo para esta perturbação, para esse pavor, por esse comportamento em desalinho com as leis de harmonia, de solidariedade e fraternidade universais. Sebastião, isso me assusta. Eu fico muito preocupado porque as pessoas vão ditando leis em um país em que nós vivemos democraticamente. Acho que, na verdade, não há democracia, porque nós estamos vendo aí os poderes públicos anunciarem que quem não cumprir esta ordem simplesmente serão levados à detenção. Eu, particularmente, acho um absurdo. Se é que nós vivemos num país democrático, não temo a isso. Agora, eu fico preocupado porque realmente o senhor disse uma coisa muito alarmante e seria interessante que todas as autoridades tomassem providência e acordassem para essas atitudes que, ao meu ponto de ver, vai realmente levar o país a uma situação muito pior do que nós estamos. Imagine o blackout em uma cidade por 10 dias.
seria o fim do mundo. Mas, Sebastião, nós vamos agora para um rápido comercial e a gente volta já já com o Sebastião Camargo, nesse videoconferência, lá diretamente da cidade de Três Lagoas, para trazer informações para a gente continuar. Eu quero falar no segundo bloco, Sebastião, sobre um outro vírus, o vírus da dengue, mas a gente volta já já. Estamos de volta, queridos irmãos, estamos de volta, queridos amigos, diretamente da cidade de Três Lagoas, com Sebastião Camargo. Alô, Sebastião, tudo bem aí? Tudo certinho aí, irmão? Graças a Deus. Aqui, quando chove, uma lagoa só, mas quando está sem chuva, realmente é Três Lagoas. Emenda uma na outra, é isso? Isso, emenda. Aqui, se chover bastante, alaga quase tudo. Maravilha. Mas este ano tem chovido bastante, que são as bênçãos do nosso Criador, né, Sebastião? Meu querido, eu quero tocar num assunto agora com o senhor interessante. Eu quero perguntar para o senhor, veja bem, o nosso querido irmão, médium do amor, Francisco Cândido Xavier, há 51 anos praticamente atrás, ele disse, quando o homem foi à Lua, ele disse que no dia 19 de julho de 2019 haveria uma mudança, seria a data máxima. Aqui nesse estúdio da nossa TV Web Frutal, eu trouxe alguns espíritas para falar sobre isso, e muitos deles fizeram isso como chacota. E eu fiquei muito triste com isso, porque eu tenho Chico Xavier como um grande amigo, um mentor espiritual de uma luminosidade incrível. É o que ele dizia, e os nossos mentores, através dos nossos trabalhos espirituais, Sebastião, diz aqui para as pessoas que estudam conosco, que haveria, isso há uns 3, 4 anos atrás, ele dizia, haverá nos próximos anos 19, 20, 21, muitas catástrofes, muitos prantos e ranger de dentes. Pediu para que nós estudássemos Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado por Emmanuel, para que nós pudéssemos entender um pouquinho a temática do que é. Jesus é o governador da terra. Então, nós brasileiros, não estamos faltando um pouquinho mais de fé e acreditar que realmente tudo está nas mãos do Criador? Vamos só fazer uma breve reflexão. Diz-nos, tanto os meios religiosos, filosóficos, quiçá científicos também, para quem reconhece Deus como a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então, se é onisciente, ele já sabia disso mesmo antes de autorizar que acontecesse. Se é onipresente, ele está na cena. E se é onipotente, ele tem o poder para mudar qualquer coisa se estivesse fora das diretrizes das leis estabelecidas por ele próprio. Então, quando vemos alguém fazer chacota da própria obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como se ela fosse a opinião de Humberto de Campos, será que essas criaturas já estudaram e entenderam que todos os espíritos que psicografaram através de Francisco Cândido Xavier tinham antes de pedir a bênção do Espírito Emmanuel, que era a autoridade máxima dessa falange, que psicografavam em nome dos espíritos por ordem do Cristo sobre a supervisão da consciência macro, que nós chamamos Deus. Então, para chegar a qualquer mensagem de André Luiz, de Humberto de Campos e qualquer outro espírito, tinha a anuência da equipe que nós chamamos o Espírito da Verdade, da falange, sobre a regência do Espírito de Verdade, do próprio Cristo, e assim chegando obras não só como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a informação da data limite. E se não houvesse a guerra bélica até a data citada, nós teríamos um processo de mudança. A partir daí, as esperanças aumentariam
mas esta guerra silenciosa das mentes em desalinho está criando armas mais poderosas, que são esses vírus, e provocando, parece, uma perturbação tão grande quanto se fosse a guerra bélica. Já é tempo de repensarmos o nosso comportamento e perceber, como nós dissemos no início, que a mente é mais poderosa para criar doenças do que todos os vírus e bactérias desconhecidos e desconhecidos também. E, ao mesmo tempo, na mente, nada é impossível de se realizar para o bem, por sua vez. Nós podemos criar um pensamento novo, criar átomos, moléculas saudáveis, criar o antídoto, criar a paz dentro de si, criar a ambiência, não só na própria estrutura íntima, mas no meio em que nos encontramos, no nosso Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, e no nosso planeta, por sua vez. Então, tudo está em nossas mãos, mas depende da conscientização de cada indivíduo. Isso não depende de conhecimento teórico, porque no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro, o ensino dos Espíritos é universal, e qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, poderia receber esses ensinos, porque eles nos pedem para aprendermos a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar, para estruturarmos um pensamento que vise o bem do conjunto, já que o bem de todos é o eterno princípio. E tudo aquilo que faço para o meu semelhante, ou para o meu semelhante, estou fazendo para mim mesmo. Então é tempo de pensarmos na bandeira que consta nessa obra, que é a caridade, fraternidade e igualdade, e começarmos a exercitar a solidariedade, colocar o nosso universo a serviço do nosso semelhante, e exercitarmos a fraternidade, pela qual compreenderemos que tudo está interligado, somos um. Qualquer atitude, desde o mais discreto pensamento, no interior de uma mente que às vezes ignora essa realidade, nós estamos interferindo no conjunto, em todas as frequências, em todos os reinos, simultaneamente. Então é tempo de despertar, de tomarmos ciência e agirmos com consciência naquilo que nos cabe realizar. Sebastião, estaríamos nós, pelos países de primeiro mundo, dizer com a criação de armas nucleares, com armas poderosíssimas através de aviões, para que em caso de houver uma guerra ou a terceira guerra, vamos dizer assim, estaríamos nós vivendo em que o homem se acha o poderoso e que pode ir à Lua e que pode ir a Marte, que pode ir a qualquer planeta, atingindo todos os desígnios do Criador. Agora eu pergunto, de repente um simples vírus vem e as pessoas desmontam dessa maneira, Sebastião? Como é que a gente vê isso, hein? Parece uma incoerência, né? No mínimo uma Sim. incoerência. E eu fico até certo ponto com o Dr. José Raul Teixeira, que ele narra uma de suas palestras, ou falou numa certa época, que o nosso movimento espírita estaria crescendo em quantidade, mas em qualidade, ele fala, daria vontade de pegar um lençol e chorar de tristeza pela descrença da própria doutrina. Porque se a nossa doutrina nos ensina a criar átomos, nos ensina a criar moléculas, nos ensina a criar órgãos novos, corpos novos, uma vida nova, e agora nós estamos fechando as nossas casas espíritas por temor de um ser tão pequenino que não tem poder nenhum à luz do Evangelho, à luz da oração, dos sentimentos e pensamentos bons, porque André Luiz tinha no vampirismo o pior de todos os obsessores ou de todos os vampiros que drenariam a vitalidade na consciência, na emoção, no psíquico e no corpo físico de alguém. Mas ele disse que quem criou esse vírus, esse vampiros, foi a própria mente humana. Então, se nós aprendermos com as diretrizes do Evangelho nesse comportamento novo, nós podemos construir a paz no mundo. Mas, do contrário, agindo com esse pavor, nós estamos agindo muito mais destrutivamente do que as bombas atômicas
Então nós vamos destruir o planeta pelo pavor. Então algo tão pequeno e invisível veio mostrar a nossa pequenez, a nossa incapacidade em relação à solução de algo muito simples, se conhecêssemos um pouquinho a respeito de nós mesmos. Nós que temos uma certa experiência por, no passado, ter criado vibriões psíquicos, larvas mentais, e transformado isso em vários processos cancerígenos, e aprendendo a criar o antídoto de viver em paz com a própria consciência, e estando sem medicação de espécie alguma há mais de 20 anos, 22 anos quase completos, então qualquer um pode fazer isso. Se respeitássemos a vida, visando o aproveitamento total dos recursos que a natureza nos oferta, o não desperdício de coisa alguma, e tentando fazer o máximo com o mínimo, já estaríamos fazendo o que nos cabe, mesmo se alegássemos a ignorância que não daria para compreender um livro como Despertar da Consciência, por exemplo. Então, a mente mais primária no conhecimento acadêmico, porque nós só temos o primeiro ano primário incompleto, mesmo assim nos possibilitou estudar 1.723 livros e fazer uma síntese mostrando a origem da vida, a sua natureza, a sua destinação, ou seja, o que nós somos, o si mesmo, de tomar posse, ter a autonomia de criar os próprios pensamentos, de qualificá-los com os nobres sentimentos, de semeá-lo através das palavras e cultivá-lo através das ações, criando uma ambiência pacífica, serena, saudável e feliz. Sebastião, eu recentemente fiz uma entrevista com com Eurípides Higino, o filho que foi escolhido por Chico como filho adotivo dele, e eu perguntava para ele justamente, querido, sobre aquela palavra que Chico dizia: eu estou preocupado com os desencarnes dos espíritas. Isso há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, Chico já dizia isso. Eu costumo dizer que o Espiritismo criou duas fases. Permita-me que eu diga e me corrija se eu estiver errado. A fase do Kardec, que é a codificação do nosso querido Allan Kardec, as 5 obras básicas que, a meu modo de ver, nós precisamos estudar, mas agora se criou um novo espiritismo, o espiritismo moderno. O espiritismo onde uma casa espírita tem uma sala azul, uma sala verde, uma sala amarela para atender as pessoas. Ou seja, rituais, enigmas, quando na verdade a doutrina espírita, levada a sério como pregou para nós Kardec e Chico Xavier, não é nada disso. E Chico, quando dizia que estava preocupado com o desencarne dos espíritas, eu agora entendo por que ele dizia isso. O senhor concorda com isso? Nem é questão de concordar ou discordar. Vejamos o próprio Kardec na obra O Céu e o Inferno, onde ele narra: melhorados os homens, não forneceria ao mundo espiritual senão melhores espíritos. E se chegam lá melhores, voltariam para esse processo de transformação. E encontramos também algo semelhante na obra do próprio Kardec, e depois, ele mesmo dizendo que a doutrina não começou com ele, a doutrina dos Espíritos é eterna. E mais tarde, com Chico Xavier, na obra Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, dizendo que a saúde humana nunca seria o resultado de comprimidos, de anestésico, de soro ou de uma alimentação artificialíssima. Que deveríamos voltar os nossos olhos para uma terapêutica, natural que reside em nós mesmos e na natureza que nos acerca. Estamos vendo no meio espírita terapeutas de toda ordem e terapêuticas também. E os próprios terapeutas enfermos querendo curar quem? Que incoerência é essa? Se a terapêutica é boa para mim, ela pode ajudar o meu semelhante. Agora, se eu não vivo o que prego, se eu não penso o que sinto, se eu não falo da maneira que eu penso, se eu não vivo da maneira que penso, sinto e falo, é uma incoerência na nossa própria doutrina. O próprio Kardec, o Chico Xavier e vários outros luminares, como Joana de Ângeles,
A cura da causa das enfermidades está na mudança do comportamento dos indivíduos. A medicina acadêmica, seja ela na sua frequência alopática, homeopática, seja ela qual for, ela alivia os efeitos, por isso também é de Deus. Mas a cura das causas só acontecerá quando o indivíduo mudar o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, de falar e de agir. Do contrário, alivia-se os efeitos e permanece a causa dos desequilíbrios. Jamais quimioterapia curará o câncer, assim como radioterapia e nem outra terapêutica que se use na tentativa de aliviar os efeitos, pode matar o próprio corpo com tais agressões. Agora, a cura está na mudança estrutural da nossa emoção, do nosso moral, do nosso caráter, do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir, de falar e agir, e principalmente o respeito à vida, ao semelhante em todas as suas dimensões e frequências vibracionais e evolutivas. Sebastião, nós estamos vendo aí a medicina natural e plantas medicinais fazendo um sucesso incrível. Eu, por exemplo, uso hoje os óleos essenciais do terra. São tirados do néctar das flores. É um produto fantástico e eu tenho me sentido muito bem. Vou fazer até uma merchandising aqui do produto do terra. E estaríamos a humanidade caminhando hoje para que nós pudéssemos, no futuro, além de usarmos a nossa mente como a nosso favor para as curas, que é o correto, estaríamos nós também caminhando para as curas das doenças mais, vamos dizer assim, tenebrosas, através das plantas medicinais? Com certeza, o caminho é a transição. Assim como partimos na alimentação, na reeducação alimentar, comendo menos carne vermelha, aprendendo a mastigar mais, e depois partindo até chegarmos num estado de alimentação natural e bem equilibrada, na terapêutica também. Vamos migrando do que nós chamamos de alopatia para homeopatia, para fitoterapia, até conseguirmos sermos os médicos de nós mesmos, que é a visão de Bezerra de Menezes, de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e vários outros luminares, que deveríamos aprender. A criatura precisa aprender urgentemente, segundo Bezerra de Menezes, a usar o amor que está em sua própria consciência como uma fonte inesgotável de energia a seu dispor. Então, todos esses elementos citados, quer seja os óleos essenciais, essa consciência dos vegetais e dos minerais que nós chamamos de fitoterapia, ou até a essência mãe da homeopatia, e assim como todos os elementos da alopatia e vários outros, são muletas que usamos, já que se somos filhos de Deus, se o reino de Deus está dentro de nós, se o evangelho está dentro de nós, em breves dias vamos caminhar com as próprias luzes, vamos usar os próprios recursos e imitar o próprio Cristo que já havia profetizado. Sois deuses, farão coisas maiores do que agora. Na verdade. Agora, vamos falar um pouquinho agora, Sebastião, da dengue. É um outro vírus, mas a dengue ela é provocada por um mosquito Aedes aegypti, que pica, e eles agora, inclusive, sofreu uma mutação, porque, na verdade, ele consegue sobreviver em águas paradas e sujas. Há alguns anos ele só sobreviveria em águas limpas. Ou seja, o próprio vírus criou algo que ele mesmo se potencializou. A imprensa, as pessoas nem falam mais nesse problema da dengue. Nós tivemos já, no Brasil, só nesse ano, mais de 54 mil mortes por dengue. E, no entanto, até hoje, foi o que nós dissemos lá no início, ninguém fala do mosquito Aedes aegypti, do combate. Nós não estamos levando muito a sério o o vírus, coronavírus, e esquecendo o tal do Aedes aegypti, que pode também se tornar uma pandemia? Sem dúvida. Vamos só imaginar.
O vírus da dengue, assim como o da H1N1, chega próximo, às vezes, de 15, 20 vezes a mais a sua letalidade em relação ao coronavírus. E quais os interesses que estão por trás dos grandes laboratórios até outras instâncias por conta desta divulgação em massa, desse terror que estão criando na mente humana para vender o álcool, que ele pode até higienizar, mas esterilizar como pregam, ele não faz isso. Se a mente não estiver em harmonia, não será um álcool gel, ou seja lá qual for, e ao mesmo tempo a máscara, ela pode impedir que eu espirre, levando mais de 5 bilhões de gotículas, às vezes carregando uma quantidade de vírus maior, para não jogar isso em cima do meu semelhante que estariam. Ela só serve para isso. E de acordo com as determinações da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, essa máscara descartável só duraria 2 horas. Às vezes a pessoa fica 4 horas, 5 horas, 6 horas, ela se torna mais infectante do que se tivesse para ela mesma, sem ela. Então a máscara só evita que eu tossa, que eu espirre em cima do outro. Agora, para impedir a entrada do vírus, ele é muito menor, milhões de vezes menor do que os seus poros. Então ela não impede a contaminação. Não adianta comprar máscara, acumular, estocar máscaras, nem álcool gel. Nós precisamos do Evangelho em nossas mentes, em nossos corações, em nossos pensamentos, palavras e atitudes. É o único antídoto que eu conheço que pode curar a humanidade. O Evangelho do Cristo na ação. Não é na estante lá a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja lá o nome que se dê. Não lá. Agora é a hora de levarmos a efeito o que Paulo de Tarso profetizou e Francisco de Assis também. Pregue o Evangelho pelos 4 cantos do mundo, se necessário, com palavras. Evangelho é uma conduta, é uma força que existe em nós, se colocada em ação se transforma em vitalidade, se soubermos conduzir, transformamos em vida, para pacificar, para asserenar, para harmonizar, para gerar plenitude e o estado de felicidade junto ao mesmo. Bom, Sebastião, eu fico muito feliz com esses esclarecimentos que o senhor fez a gente, e eu quero falar agora aqui na nossa câmera com o nosso querido telespectador, que o Sebastião Camargo nos traz uma síntese neste bate-papo que nós tivemos aqui, quase de 1 hora, explicando para nós exatamente o que nós temos que fazer para sermos melhores. É fácil praticar o Evangelho do Cristo. E eu gostaria, Sebastião, que o senhor deixasse aí uma mensagem em especial para a família espírita. A família espírita. Muitas casas espíritas pararam com os estudos, pararam com o trabalho de passes, de atendimento ao público, devido a aglomerarem pessoas. Às vezes, em algumas cidades, como o senhor disse, por lei dos homens, é obrigatório fazer isso. E o que o senhor diria para a comunidade espírita nesse momento sobre o coronavírus? Eu diria que nós estamos perdendo longe para alguns pastores que estão dizendo que pode fechar tudo, menos as igrejas, eles fecharão. E assim como católicos também, que pode fechar tudo, até impediram um padre, fecharam a igreja e colocou o altar na rua, impediram ele de ter mais de 50 pessoas, ele fracionou o público, ao invés de rezar 2 missas, rezando 7 missas por dia. Então, se nos impede de ter mais de 50 pessoas aglomeradas, nós vamos limitar o número de pessoas e fazer várias palestras públicas num só dia. É simples. Agora, negar o Cristo, que agora que precisa de nós, fechando as nossas casas, que são santuários, que são templos onde nós poderíamos consolar, esclarecer e libertar as criaturas deste pavor, seria um contrassenso para nós que temos uma doutrina robusta, uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer, uma moral que nos ensina a comportar, sabendo que o mais terrível de todos os vírus está em nosso pensamento, em nossos sentimentos, em nossas palavras e atitudes. Agora é a hora de demonstrarmos a nossa fé raciocinada e, acima de tudo, vivenciada. Vamos respeitar as leis? Sim,
Então, se nos proíbe aglomerações com mais de tantas pessoas, vamos reunir menos, vamos marcar várias reuniões por dia, mas não deixar os nossos assistidos sem o conforto que a doutrina nos traz, sem o esclarecimento, sem esses estímulos, para que nós possamos sair fortalecidos para um ideal de paz, de equilíbrio, de saúde, de serenidade, de plenitude em todos os sentidos e tirar o nosso Brasil desse caos e ajudar o mundo como pátria do Evangelho, como coração que deveremos ser, de amor repleto, de esperança, de equilíbrio, de boas notícias. Obrigado, Sebastião. Deus te abençoe, Deus te dê muita luz, muitos anos de vida, para que o Senhor possa nos trazer sempre esses esclarecimentos maravilhosos e que nós, da TV Web Frutal, não abrimos mão de transmitir a palavra de amor do Cristo. O nosso carro-chefe é a doutrina espírita, embora nós temos outros vários programas, mas o nosso carro-chefe é a doutrina espírita. E vou me manter nesse pedestal, doutrina espírita em primeiro lugar. Muita paz, Sebastião, muita luz para o Senhor, e eu digo para você, o dia que eu não sorri para você, sorria para mim, porque nesse dia eu vou estar precisando demais do teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Muita paz, muitas energias, Jesus ilumine vocês.